é que a crase é obrigatória? Nós temos poucos casos aí em que a crase ela é obrigatória, diante de palavras femininas. Desde que o nome ou o verbo que antecede essa palavra, ele exija a preposição a. Vamos olhar o exemplo aqui para você entender melhor. Olha só. Não consigo ser indiferente à falta de respeito dessa menina. Indiferente à falta de respeito. Observa bem, quem é indiferente a alguma coisa. Concorda? Quem é indiferente a alguma coisa. É indiferente a quê? A falta de respeito. Falta é palavra feminina. Então, nesse caso, você tem o uso da crase aí nesse exemplo. Beleza? Outro exemplo. É importante obedecer às regras de funcionamento da escola. Obedecer, quem obedece, obedece a alguma coisa. Obedecer a quê? Olha a preposição aí. O verbo exige a preposição. Então, se o verbo exige a preposição e a palavra que está na frente é feminina, você vai usar a crase. Ok? Simples dessa forma. Mas o que, professor? A crase, gente, ela é obrigatória quando você usa expressões adverbiais, seja de tempo, de lugar, de modo, ou nas expressões, nas locuções prepositivas ou locuções conjuntivas, aquelas locuções que têm valor de preposição ou de conjunção. Então, algumas dessas expressões você vê a seguir aí, ó. À noite, à direita, à toa, às vezes, à deriva, às avessas, à parte, à luz, à vista, à moda de, à maneira de, à exceção de, à frente de, à custa de. Ok? Então essas são expressões adverbiais, são locuções prepositivas, são locuções conjuntivas. Quando você usa esse tipo de expressão, essas expressões adverbiais, prepositivas e conjuntivas femininas, tem que ser feminina, você sempre tem que usar a crase. Então, ó, ligo-te, olha os exemplos aí. Ligo-te hoje à noite. À noite. Ligo-te hoje à tarde. À tarde. Tem que ter crase. Ele está completamente à parte do grupo. Está como? À parte. É uma expressão adverbial aí. Seguindo aí, gente, a crase também ela é obrigatória na indicação de horas, ok? Então você tem aí, ó, acordei às 7 horas da manhã, elas chegaram às 10 horas, foram dormir à meia-noite, ela saiu às 2 horas. Em todas essas expressões indicando horas, você vai ter que crasear o a. Agora, quando você tem a preposição até, quando você usa a preposição até, aí é facultativo, você pode usar a crase ou não. Exemplo aí, ó, dormiram até às 14 horas. Dormiram até às 14 horas. Você pode optar por usar ou não a crase. Beleza? Agora, olha que interessante. Olha essa sacada aí, que legal. A loja ficará aberta das 9 às 18 horas. Quando você usa das 9, o as tem que ser craseado. Das 9 às 18 horas. Agora, quando você usa o de, o a não é craseado. A loja ficará aberta de 9 às 18 horas. Se você usa das, crase no a. Se você usa de, sem crase. Beleza, gente? Simples assim. Para terminar, crase facultativa, ou seja, você escolhe se você vai usar a crase ou não. Quando é que a crase vai ser facultativa, professor? São 3 casos, basicamente. Primeiro deles, depois da preposição até. Depois da preposição até, você pode ou não usar a crase. Você tem aí os exemplos.
vamos até a feira, sem crase, vamos até a feira com crase. Segundo caso, antes de nomes próprios, antes de nomes femininos próprios, ok? Você usa ou não a crase. Exemplo aí, ó, enviei cartas a Heloísa, sem crase, enviei cartas a Heloísa com crase. Você concorda comigo que os nomes próprios, eles podem ou não vir acompanhados de um artigo? Às vezes eu digo assim, a Heloísa esteve aqui em casa. Ou simplesmente eu digo, Heloísa esteve aqui em casa. Por isso que a crase, nesse caso, ela é facultativa. Porque você pode pressupor ou não a presença de um artigo feminino aí, tá certo? Então, diante de nomes próprios femininos, você pode ou não utilizar a crase, beleza? E finalmente, o terceiro caso em que você usa a crase facultativa, em que a crase é facultativa, qual que é, professor? Antes de pronomes possessivos, aqueles pronomes que indicam posse. Meu, minha, teu, seu, sua, nosso, vosso, etc. Então, ó, não iremos à tua casa. Não iremos à tua casa. Interessante, gente, que tem uma dica, aquela dica legal que a gente deixou para vocês lá atrás. Lembra que eu falei? Quando você puder substituir por para a, o a é craseado. Quando você puder substituir por para, o a é sem crase. Nesse caso aí, você concorda comigo que não iremos à tua casa pode ser não iremos para a tua casa ou não iremos para tua casa. Então observa que até nessa dicasinha rápida que eu dei para vocês aí, isso funciona. Então diante de pronomes femininos, você pode usar a crase ou não, se você assim desejar. As duas formas estão corretas. Ok, gente? Querem assistir a nossa reportagem e querem assistir a nossa reportagem com crase. Agora vamos para alguns casos específicos, galera. Alguns casos específicos para o uso da crase. Antes da palavra terra, presta atenção numa coisa. Se a palavra terra estiver indicando uma localidade, ou se a palavra terra estiver se referindo ao planeta. Nesses dois casos, o a é craseado. Quando a palavra terra estiver se referindo a chão, solo, nesse caso, você não craseia o a. Certinho? Vamos para os exemplos aí para você entender melhor. Fui à terra onde meu pai nasceu. Fui à terra indica localidade. Também pode ser substituído por para a. Fui para a terra que meu pai nasceu. Exemplo 2 aí. O astronauta regressou à Terra 30 dias após a sua partida. O astronauta retornou à Terra, referindo-se ao planeta. Nesse caso, obrigatoriamente, você tem que crasear. Joia? Os marinheiros chegaram à Terra de madrugada. No caso aí, gente, eles estavam em alto mar, chegaram à terra, ao solo, ao chão. Nesse caso aí, terra não se craseia. Show de bola? Vamos terminar então? Antes da palavra casa, também há uma particularidade aí com relação ao uso da palavra casa. Olha aí. Ocorre crase apenas quando a palavra casa está determinada com o adjunto adnominal. Sem a determinação de um adjunto adnominal, não há crase. Pessoal, não entendi nada. Se esse é o seu caso, presta atenção no exemplo que eu dou aí, ó. Regresso a casa sempre que posso. Aí você não tem adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal? É um termo que qualifica o substantivo, né? Então você tem aí, ó,
a palavra casa, ela está vindo sozinha. Agora, no caso de baixo aí, ó, regresso à casa de meus pais. De meus pais está caracterizando, está determinando qual é a casa onde eu estou regressando. Então, regresso à casa de meus pais. De meus pais é um adjunto adnominal. E se você for substituir pelo para ou pelo para aí, você vai ter aí, ó, regresso para a casa de meus pais. É isso aí, galera. É isso que eu queria ensinar para vocês. Essas são as principais regras do uso e do não uso da crase. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Há algumas outras particularidadezinhas aqui e ali, mas a gente vai tratar disso em uma outra oportunidade, tá bom? Se você gostou dessa aula, compartilha com seus amigos, compartilha à vontade e ajuda para que a gente possa fazer crescer o nosso canal. Deus abençoe você, fica na paz.